Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Cristiano Barradas e vamos dar início a uma aula de dilatação do tempo. Tá? Isso está dentro do tema de relatividade restrita de Einstein. Tá? Lembrando que a relatividade restrita você não tem a presença da aceleração. Tá? Então, primeiro, para a gente falar sobre esse assunto, nós precisamos lembrar de dois postulados, que são os principais, que é a base desses postulados, segue isso. Qual que é o primeiro postulado de Einstein em relação à relatividade restrita? O primeiro postulado é o seguinte, ele fala o quê? Que as leis da física são as mesmas, tanto para baixa velocidade quanto em alta velocidade. Porque aqui a gente vai trabalhar com a luz, tá? E a luz possui uma velocidade muito elevada. E a outra é o quê? Que a velocidade da luz ela é constante. Ela vai ser aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, beleza, vamos colocar um título aqui, a dilatação do tempo. Beleza? Então, a dilatação do tempo. Então, a gente vai seguir os dois postulados. Qual que é o primeiro postulado? Tem as mesmas leis. Tá? E qual que é o segundo postulado? O segundo postulado é que a velocidade da luz ela é constante e é igual a quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Então, vamos, através dessas duas leis, vamos tentar provar isso daqui. Chegar numa fórmula onde a gente possa estar aplicando isso daí. Beleza, então para eu medir o tempo de qualquer coisa, eu preciso de eventos. E para eu medir um tempo, eu preciso de dois eventos. Então vamos colocar uma situação aqui, aonde eu vou ter aqui, ó, vamos colocar aqui um vagão de trem e ele está parado, tá? Então vamos colocar uma situação aqui. Então aqui eu tenho o vagão. Aqui embaixo eu tenho uma lanterna. Botei uma lanterna e aqui no teto eu tenho um espelho plano, onde a parte refletora vai estar aqui. E aqui eu tenho um observador. Tá? Então aqui eu tenho um observador aqui. O que vai acontecer aqui? Eu vou acender essa luz e essa luz vai incidir o raio luminoso, vai emitir. E aqui esse raio vai ser o raio emitido e esse aqui vai ser o raio refletido, o espelho vai refletir. Tá? Então o raio emitido seria o evento 1 e o raio refletido seria o quê? O evento 2. Beleza? Então vamos ver o que tem mais importante aqui que a gente precisa. Se a gente vai medir o tempo, porque a velocidade a gente tem. A velocidade é o quê? Da luz, que é esse valor aqui. E nós temos também a distância. Então se nós temos a distância que esse objeto percorre, nós temos a velocidade, você consegue calcular o tempo, porque velocidade é dado o quê? Por ΔS sobre ΔT. Mas aqui a gente vai falar de T', tá? Porque é o próprio desse evento. Tá? Então isso aqui é um evento próprio, então a gente vai chamar de T'. Bom, se eu quero saber o tempo, eu vou trocar isso aqui de posição. Então se eu trocar isso aqui de posição, eu vou ter ΔT' vai ser igual ao quê? A ΔS dividido por V. Beleza? Mas ΔS é o que aqui? É o evento de ir e de voltar. Então, se I é D, volta também com a distância D. Então, significa que aqui eu vou ter o quê? Eu posso escrever como ΔT', sendo o quê? 2 vezes D dividido por C. Por que C? Porque é luz. Se é luz, tem que estar na velocidade da luz. Tá? Então, vou guardar aqui. Isso aqui é importante para mim, essa formulazinha aqui. Beleza? Então, aqui eu vou fazer uma outra situação aqui. Qual que é a outra situação? Agora eu vou começar a dar movimento
para esse trenzinho aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um trenzinho aqui. É o mesmo trem, tá? Só estou desenhando uma proporção menor para não ocupar muito espaço, porque aqui eu vou precisar desenhar mais dois, porque ele está em movimento. Vamos supor que depois ele venha para cá. Então, por isso que eu estou fazendo ele aqui pontilhadinho. E depois ele venha para cá. Beleza? Todos continuam com a lanterna. Aqui. E o espelho aqui no teto. Continua com o espelho lá no teto. E a lanterna aqui. Continua com o espelho aqui no teto. E a lanterna aqui. Beleza? Tem observador? Tem. Agora o observador está aqui fora. Observando esse trem se movimentar com uma velocidade v constante. Então ele está vindo para cá com a velocidade v. Aqui continua com v, porque a velocidade é constante. E aqui continua com v. Tá? Todas essas leis são válidas. As mesmas leis são válidas. Então, a mesma lei que você continua lá com o trem devagar, aqui também funciona. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos observar. Podemos observar aqui que se um trem está movimentando, quando emite a luz, quem está de frente para o trem movimentando vai ver essa luz subindo assim. Tá? Então, aqui, na emissão, ela vai seguir esse caminho. E quando refletir, vai seguir esse caminho. Beleza? A distância continua sendo d. A distância da lanterna até o espelho continua sendo d. E vamos pensar, se esse trem ele percorreu daqui até aqui, e você tem na fórmula que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, significa o quê? Que o quanto que ele percorreu, que é ΔS, a distância, vai ser o quê? Velocidade vezes tempo. Então, aqui nesse pedacinho aqui, eu vou escrever aqui, ó, velocidade vezes tempo, tá? Como lá eu chamei de tempo próprio, que eu usei aquele T', aqui eu vou usar só ΔT, tá? Então, vamos pensar, se essa velocidade é constante, então, até a metade do caminho, que seria essa distância aqui, ele percorreu o quê? A metade da distância. Então, se a metade da distância e a distância é representada por V vezes ΔT, você pode escrever isso aqui como V vezes ΔT dividido o quê? Por 2, tá? Que foi a metade. Da mesma forma, aqui, se eu tenho uma velocidade da luz, então aqui é a velocidade da luz, porque isso aqui emitiu luz, vezes ΔT, porém, aqui não é D, para ir voltando é 2D, então se ele só foi D, significa que essa luz ela percorreu a metade do caminho que ela deveria percorrer, e a outra metade está ali. Para que eu estou dando destaque para isso aqui? Porque a gente vai trabalhar aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. A gente tem um triângulo retângulo aqui. E se a gente tem um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E o que seria o teorema de Pitágoras? Seria o quadrado, seria não é, né? O quadrado da hipotenusa mais a soma dos quadrados dos catetos. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Nós temos aqui, ó, mas isso aqui é um produto, isso aqui é um produto, isso aqui fica ao quadrado, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Então já vou escrever direto, ó, C ao quadrado vezes o que? ΔT ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é um cateto. Então se é V, vai ficar V ao quadrado. Se é ΔT, vai ficar ΔT ao quadrado e aqui sobre 4. Mais o que? D ao quadrado. Beleza? Mas eu quero relacionar essa situação com essa aqui. Então, e aqui eu também tenho D.
Mas para eu substituir aqui, eu tenho que isolar o D ali. Então, se eu isolar o D, ó, se eu passar isso aqui multiplicando, isso aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar, ó, 2D vai ser igual a C vezes delta T', tá? Cuidado, porque isso aqui é diferente dele. Lá é delta T, aqui é delta T'. Se eu passar isso aqui dividindo, eu vou ter que D vai ser igual a C vezes delta T', perdão, dividido o quê? Por 2. Então é isso aqui que eu vou substituir aqui. Então, substituindo aqui, eu vou ter, ó, C ao quadrado vezes delta T dividido por 4. Isso vai ser igual a V ao quadrado vezes delta T ao quadrado dividido por 4. Mais o que? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter C ao quadrado vezes delta T' ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar 4. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Posso simplificar isso aqui. Sobrou o quê? Sobrou C ao quadrado vezes delta T ao quadrado. Isso vai ser igual a V ao quadrado vezes delta T ao quadrado mais C ao quadrado vezes delta T' ao quadrado. De boa até aí? Agora é um pouquinho de matemática, né? Tem que ir desenvolvendo, mas o teorema de Pitágoras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para cá. Então, se eu passar isso aqui para cá, o que acontece? Vai ficar com sinal negativo. Então, ali eu vou ter, ó, C ao quadrado vezes delta T ao quadrado menos o quê? V ao quadrado vezes delta T ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a C ao quadrado vezes delta T' ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar o delta T aqui, ó, ao quadrado e colocar em evidência, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, ó, delta T ao quadrado. Ao colocar em evidência, divide isso por isso, corta, aqui sobra C ao quadrado. Corta isso, menos, corta isso aqui com isso, aqui vai dar V ao quadrado. Isso vai ser igual a C ao quadrado vezes delta T ao quadrado. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou passar isso aqui para cá dividindo. Então, tenho delta T ao quadrado vai ser igual. Isso aqui continua. Isso aqui passa para cá dividindo. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou extrair a raiz quadrada. Então, isso aqui vai dar delta T, vai ser igual, ó, C ao quadrado vezes delta T ao quadrado, C ao quadrado menos V ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar apenas esse aqui da raiz, que é o quadrado, é um produto, pode sair. Então, aqui eu vou ter, ó, delta T vai ser igual, e aqui é delta T', né? Então, vou ter, ó, delta T' igual ao quê? Vou fazer o seguinte aqui, ó. O delta T saiu. Ficou lá dentro da raiz, ficou o quê? C ao quadrado dividido por C ao quadrado menos V ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir tudo por C ao quadrado, que foi o que sobrou. Ó. Isso aqui saiu, sobrou isso. Se eu dividir tudo por C ao quadrado, significa o quê? Que eu vou ter aqui, ó, C dividido por C dá 1. Raiz de 1 vai dar 1. C dividido por C ao quadrado dividido por C ao quadrado vai dar 1. E aqui vai ficar, ó, V ao quadrado dividido o quê? Por C ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz, tá? Essa parte aqui, em vermelho, é a chamada constante de Lorentz, tá? O que significa essa fórmula aqui? O que essa fórmula quer dizer? Quer dizer o seguinte, isso aqui é o tempo aqui fora. Isso aqui seria o tempo em alta velocidade, o tempo próprio. Significa o quê? Se você viajar em alta velocidade, o que significa? O tempo vai passar mais devagar para lá, tá? Porque se você olhar aqui, ó,
o ΔT aqui, ele é maior que o ΔT'. Tá? Então significa que dentro da nave, da suposta nave, o tempo vai passar mais devagar. Tá? E o que acontece? Acontece o seguinte, ó, por exemplo, mas isso funciona no dia a dia? Isso acontece no dia a dia? Acontece. Tá? Há essa dilatação do espaço, para você ter a dilatação do tempo? Sim, acontece, mas só que é imperceptível a baixa velocidade. A própria fórmula já te mostra isso, porque olha só, se você tem aqui uma velocidade v, essa aqui é 300 milhões de quilômetros por segundo. V, por exemplo, 80 km por hora dividido por 300 milhões, isso aqui daria zero. Então zero aqui ficaria raiz de 1, raiz de 1 dá 1. 1 dividido por 1, eu chegaria no resultado ΔT igual a ΔT'. Ou seja, o que significa eu ter um ΔT igual a T'? Significa que o tempo é o mesmo para os dois. Tá? Então essa é a informação que eu queria passar nessa aula para vocês. E vão seguir nas outras aulas aí que eu vou dar 2 exemplos aí para vocês. Tá? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu!